Boa noite a todos. Necessidade de vigilância é um tema que nós extraímos da revista Reformador, de janeiro último, um artigo que foi escrito por Clara Araújo. E ali, algumas reflexões interessantes foram colocadas a respeito da vigilância, que é inclusive uma recomendação de Jesus. O Espiritismo, notoriamente, descortinou os chamados perigos que possam existir nas influenciações que todos nós estamos sujeitos, a começar das nossas próprias imperfeições, ainda não localizadas conscientemente e ainda não trabalhadas de forma vigilante, propiciando brechas para que espíritos que também estejam estagiando momentaneamente nessas faixas inferiores de percepção, de sentimento, consigam estabelecer uma sintonia, ampliando assim a possibilidade de continuarmos a agir pautados nestas posturas inferiores. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, obteve uma resposta que chega a ser, a princípio, surpreendente e para alguns assustadora, porque quando ele percebeu o fenômeno da mediunidade no ser humano, abrindo um leque importante de comunicabilidade com o mundo espiritual, notou que a influência que os espíritos desencarnados podem exercer sobre os encarnados é demasiado grande. E fez a pergunta sobre até que ponto os espíritos podem exercer influência sobre os encarnados. E a resposta foi exatamente nesse tom. Os espíritos, a bem da verdade, vos influenciam bem mais do que pensais. A bem dizer, são eles que vos dirigem. Esse tipo de conclusão parece realmente assustador, como se nós fôssemos marionetes e se estivéssemos completamente vulneráveis à ação dos espíritos mal intencionados. Mas o aprofundamento desta resposta nos leva a perceber, como outras informações que temos passado aqui, especialmente nas últimas palestras, sobre toda essa transição planetária, toda essa percepção de quem realmente está usando esse planeta, as imperfeições que ainda predominam em todos nós, tanto encarnados como desencarnados. Então, há um verdadeiro conluio no sentido inferior de relacionamento, de pensamento, de sentimento, que nos mantém embaraçados uns aos outros de uma maneira bastante infeliz. A primeira recomendação que se faz, a partir de alguns comentários do Espírito Emmanuel, é que esse processo da vigilância deve partir de uma observação principal. É tentarmos responder para nós mesmos quem realmente somos. Porque é muito comum nós procurarmos no Espiritismo informações mediúnicas que venham pela via mediúnica sobre quem fomos. Quase todos nós temos essa curiosidade, que chega a ser até natural, de sabermos quem fomos em outras encarnações, quais personagens assumimos. Mas todas as afirmativas conscienciosas afirmam que não é necessário rigorosamente sabermos quem fomos, mas é extremamente importante, inadiável, sabermos quem somos. O Espiritismo, ele tem um material que foi oferecido no momento oportuno. Estamos mais amadurecidos para querermos saber muito mais quem somos do que quem fomos. E assim começarmos a fazer um estudo mais amplo a respeito da vida, saindo daquele leque de curiosidades que o próprio fenômeno mediúnico propicia no começo em que estamos lidando com esse tema.
O Espiritismo, naturalmente, ele nos é atraente, a princípio, pela fenomenologia mediúnica, por aquilo que pode ocorrer com base neste intercâmbio com o mundo espiritual. E essa curiosidade, ela até certo ponto é natural, porque é aquela curiosidade da ciência também, de querer descortinar algo, de querer cientificar-se de algo, conhecer algo um pouco melhor. Até aí tudo bem. Passa a ser prejudicial quando a gente se prende por demais aos fenômenos mediúnicos, passando a depender de fenômenos cada vez mais extravagantes para continuarmos a interessar pelo tema imortalidade. Na realidade, nós já temos todo o material, a partir das obras básicas de Allan Kardec e as obras complementares, escritas por médiuns como Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros, que é um material riquíssimo para debruçarmos toda a nossa atenção e assim sairmos dessa faixa inicial de busca de fenômenos inovadores que se nos apresentem como novidades a cada vez que lidamos com eles. Nós já estamos amadurecidos para sairmos dessa faixa de curiosidade, para deixarmos de nos preocupar com o que fomos e realmente pegar todo esse material que está à nossa disposição para edificarmos uma postura diferenciada no aproveitamento de todo esse conhecimento que está inteiramente à nossa disposição. Então agora nós estamos sendo convidados a estudarmos nada mais, nada menos do que a própria vida. Agora estamos sendo convidados a aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a existência, sobre um pensar profundo no fato de a vida estar pulsando em nós. Se eu tenho vida e se eu já tenho uma convicção que esta vida é imortal, eu sou muito mais do que matéria, eu sou um espírito numa caminhada evolutiva para o aperfeiçoamento, atendendo à grandiosa lei do progresso. Então, isso deve ser um diferencial para que as minhas possibilidades, para que os meus valores sejam revistos com base nessa assertiva de estarmos vivos para sempre. Quando Chico Xavier veio ao mundo com essa tarefa de trazer mais de 400 livros, complementando as obras de Allan Kardec, ali estava claro o interesse dos espíritos que conduzem a evolução do nosso planeta. O interesse de nos chamar a atenção para o conteúdo desses livros. E assim nós estamos sendo, claro, convidados ao estudo. Saindo da curiosidade dos fenômenos, com o estudo nós vamos ter material para aprofundarmos nesta questão fundamental de sabermos quem realmente somos. E para que a gente saiba o que a gente realmente é, não precisa de nenhuma informação mediúnica adicional. Se ela vir espontaneamente, tudo bem, mas não é fundamental. O fundamental é fazermos um exame de consciência diariamente, fazendo uma pausa estratégica, proposital, todos os dias, como qualquer grande e bom empresário do mundo faz. Todos os dias não abre mão de fazer um balanço diário, detalhado, de como foi o funcionamento do seu empreendimento. E quando falamos em empreendimento, o maior empreendimento do mundo é a nossa vida. Nada tem mais valor do que a vida. Isso é reconhecido por todas as leis do mundo. A vida é o maior patrimônio. Então nós temos que investir tudo na própria vida. Estudar a vida deve ser a nossa principal ocupação. E então, Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, também reforça essa recomendação de que a gente não vá dormir todos os dias sem antes fazermos um balanço do que foi o nosso dia. Aquela pausa para meditar e verificar do momento em que acordamos
entramos em processo de vigília, esse processo que a gente está de olhos abertos, tem momento que não estamos dormindo, literalmente, e tudo o que fizemos até o momento em que vamos repousar o nosso corpo. Naquele momento, momentos antes, por uma questão de segundos, de 5 a 20 minutos por dia, não precisa mais do que isso, nós poderemos fazer uma revisão rápida e até precisa do que foi que nós fizemos durante aquele dia. Quais foram as situações que surgiram e como foi que nós sentimos, como foi que nós nos saímos, o que foi que nós pensamos em cada uma dessas situações. Se fizermos isso sucessivamente todos os dias, é infalível a certeza de que esse estudo sobre a vida terá êxito. Até porque esse estudo nos remete a fazermos algo que Jesus já recomendava, a de que não julgássemos os outros. Esse é um outro ponto fundamental que todo mundo que estuda a vida precisa parar para pensar na importância dessa recomendação. Nós estamos gastando um tempo, mas gastando de forma lamentável, um tempo muito precioso para tentarmos analisar a vida dos outros. Isso é que é a verdadeira perda de tempo. E olha que o tempo é sagrado. Deus nos deu a vida e ao lado da vida o tempo. O tempo é que vai determinar a qualidade da vida. O tempo é que vai valorizar a vida. O tempo é que vai validar a própria vida. Então o tempo é um patrimônio que Deus coloca ao nosso lado, ao lado da vida que Ele nos deu. Então é importante que a gente perceba como estamos gastando o nosso tempo. E sem dúvida alguma, se nós estamos usando a nossa inteligência para analisarmos a vida dos outros, eu repito, esta é a maior demonstração de perda de tempo que alguém possa ter. Porque a recomendação é que a gente viva a nossa vida e deixe cada um viver a sua. E quando a gente para de pensar na nossa própria vida, ou melhor, quando a gente está pensando na vida do outro, é porque nós paramos de pensar na nossa própria vida. E aí nós vamos ter como consequência, ao final de uma encarnação descuidada neste sentido, onde o fracasso será certo. E aí que os Espíritos também nos alertam sobre a quantidade de pessoas que desencarnam todos os dias e passam por um processo de angústia, exatamente por perceberem como aproveitaram mal o tempo na encarnação. Porque uma encarnação, ou seja, uma entrada do espírito num corpo físico para uma experiência reencarnatória, é algo mais divino ainda. É a concessão de Deus para que a vida seja aproveitada naquele tempo especial concedido a cada existência. Então imagine quando a gente perde tempo, desperdiça o processo reencarnatório, e como é que nós não vamos nos deparar com a nossa própria consciência ao percebermos que nós fomos matriculados na escola da vida e fracassamos como alunos, porque só nos ocupamos com o tempo para cuidar da vida dos outros. Cuidar não, porque se a gente não está sabendo cuidar nem da nossa, qual é a chance que a gente tem de cuidar bem da vida do outro? A chance é zero. Você só pode fazer algo de bom por alguém se você já desenvolveu esse algo de bom em você. Tanto que em termos de fazer caridade, por exemplo, existe uma frase clássica que remete a esse assunto, que diz assim: ninguém pode dar o que não tem. É óbvio. Se eu não tenho amor, se eu não tenho tolerância, se eu não tenho indulgência, se eu não tenho paciência, o que é que eu vou oferecer para os outros? Finalmente, vou oferecer a minha arrogância, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha antipatia, a minha intolerância, se só isso é que eu tenho. Então o princípio da caridade legítima passa por esse momento de você primeiro fazer a grande caridade com você mesmo,
de cuidar bem da sua vida, que é o único patrimônio sobre o qual nós temos acesso, concedido por Deus. A ninguém foi dado a toga de juiz para cuidar da vida dos outros. Por isso que o processo de vigilância, ele ganha esse tom muito mais maduro, muito mais sério, e faz com que os espíritas deixemos de lado a fenomenologia, a parte mística da curiosidade dos fenômenos mediúnicos, e passemos a cuidar do fenômeno maior da vida, que é a própria vida. Isso se chama vigilância verdadeira. É quando a pessoa passa o dia inteiro procurando se perceber. E se perceber com um crivo de qualidade, observando o que para ter uma referência do que é certo e do que é errado. Observando cuidadosamente os princípios exarados no Evangelho de Jesus. A moral cristã é a nossa referência. Temos dito e repetido que Jesus é o nosso modelo e guia. As suas lições é que são um patamar que vão servir de referência sobre o que devemos fazer de nossas vidas para realmente sermos felizes como seres viventes. Porque uma das maiores tragédias humanas é a tristeza e a angústia que se abatem em quase todos os seres viventes. De certo modo, revela a nossa incompetência para viver, para aproveitar da dádiva da vida. Como é que Deus nos deu a vida? Nós somos filhos de Deus, Deus é amor e nós somos infelizes. Alguma coisa está errada. Se a nossa alma está aflita, se nós não estamos felizes, com certeza não estamos aproveitando bem a vida, no sentido mais profundo da palavra. E aproveitar a vida significa amar com intensidade máxima da sua capacidade. Somente assim nós vamos, de fato, estar sendo verdadeiramente vigilantes. É se conhecendo. E isso a gente pode fazer, sim. Isso tem um respaldo, inclusive, dos espíritos protetores. Se nós quisermos, de boa vontade, saber quem realmente somos, com esta boa vontade, orando, naqueles momentos da meditação, pedindo o auxílio dos espíritos que nos acompanham na trajetória reencarnatória atual, que nos ajudem a termos mais clareza, mais lucidez, assim como vimos aqui na prece inicial, o nosso Isaac pedir proteção para que nós que estamos aqui com a palavra nesse momento, pudéssemos ter clareza de raciocínio para promover reflexões também que possam trazer lucidez, claridades às mentes que nos ouvem nesse instante. Devemos também pedir isso todos os dias, clareza de entendimento. E a proteção virá. Todos os pedidos sinceros nesse sentido são aqueles que mais agradam aos espíritos. Allan Kardec chegou a perguntar isso. Os espíritos protetores, o que eles mais preferem em relação aos pedidos que lhes fazemos? E a resposta: o que mais os espíritos gostam de nos atender, os espíritos bons naturalmente, é quando nós lhes pedimos força, coragem para fazermos a nossa transformação moral. Aqueles outros pedidos ligados a várias coisas, muitas vezes eles sequer dão conta, nem anotam, que muitas vezes são pedidos tomados de ilusões, carregados até mesmo de uma certa maldade, de uma certa ausência de bom senso, de um certo exagero pelo lado do orgulho e do egoísmo. Então, muitos pedidos que nós fazemos são totalmente ignorados pelos espíritos bons, mas são absorvidos pelos espíritos inferiores, que se coadunam conosco. O último livro escrito por Allan Kardec, já no ano de 1868, já que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, ali ele analisa a questão dos fluidos e do magnetismo e demonstra que todos os nossos pensamentos, eles tomam forma, têm cor, têm cheiro e são percebidos
por todos os seres desencarnados, como coisas palpáveis, assim como as que estamos vendo aqui agora com os nossos olhos físicos. E que os espíritos, eles vão sintonizar conosco dependendo das vibrações que serão construídas a partir dos pensamentos que tomam forma, por sua vez, em função do fluido universal que está disponível em todo o planeta para dar forma a tudo aquilo que pensamos. Aliás, nós só conseguimos pensar porque a ação da vontade se materializa em função do fluido universal que condensa aquilo que pensamos. E o pensamento deixa de ser uma abstração para ser uma força atuante. André Luiz fala-nos da matéria mental e diz que o pensamento é matéria. E ele é totalmente percebido pelos seres que estão desencarnados, porque na dimensão do mundo espiritual, fora do corpo físico, todo o pensamento, ele é tangível, ele é totalmente visível. Então é através do pensamento, que é a nossa vontade ali expressa, a nossa intenção, que vamos nos sintonizar com os seres desencarnados. Se os nossos pensamentos são tomados de propósitos bons, nós seremos visitados pela sintonia por espíritos bons que também buscam a mesma coisa. E assim seremos incentivados, seremos inspirados a prosseguirmos com aquela boa intenção, com um bom propósito. O contrário também se dá pela lei de sintonia, que é universal. Os pensamentos negativos, que têm como base o egoísmo e o orgulho, favorecendo a vaidade de um lado, a arrogância do outro, a agressividade, portanto, se instalando, vão atrair naturalmente todos os espíritos que também estão na mesma faixa vibratória, e são muitos os que ainda vivem em redor da Terra. Allan Kardec chegou a perguntar por que existem espíritos maus ao redor da Terra. A resposta objetiva: porque existem homens maus na Terra. No dia em que os homens se tornarem bons, esses espíritos não poderão aí permanecer, porque não encontrarão sintonia vibratória para permanecer ao lado daqueles que pensam de forma positiva. É simplesmente isso. Daí Jesus ter recomendado vigilância, porque ele é conhecedor, naturalmente, como Espírito puro, de toda esta trama. E uma das facetas da ciência espírita justamente é essa: é nos ensinar mesmo qual é a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. E é muito importante que conhecemos a fundo isso, para que a gente possa estabelecer um processo de vigilância com muito mais segurança, e assim não fiquemos tão vulneráveis como estamos. Muitas vezes, um simples pensamento negativo, uma palavra maldita, ainda sem grande responsabilidade, ainda sem uma grande intenção de provocar o mal, mas o simples mal cuidar do pensamento e da palavra é o suficiente para que a partir dali se instale um processo infeliz de influenciação com espíritos menos dignos. E de repente, como a gente costuma dizer, do nada, entre aspas, que não é o nada não existe, a vida nossa vira um tumulto, e a gente fica sem saber, ou fica pelo menos aparentemente sem saber, mas como foi que isso aconteceu? Foram as invigilâncias, às vezes as pequenas invigilâncias. É como dizia Raul Seixas, na inspiração que lhe era própria, em suas canções: nunca cometa pequenos erros, eles podem causar terremoto. E é uma das grandes verdades ditas nesta frase, porque dentro da lei das afinidades, do fluido do magnetismo, o universo é um único corpo. Se existe um lago imenso, não importa o tamanho desse lago, se eu jogar uma pequena pedra, por minúscula que seja, no lago, vai provocar uma onda magnética e todo o lago será atingido. É como acontece um fenômeno de tsunami, em que na movimentação das placas tectônicas, a energia, o campo magnético gerado por aquela movimentação das placas,
é que impulsiona o mar provocando aquelas ondas gigantes. Isso está no mundo físico e está muito mais ainda no mundo moral, no mundo espiritual. Cada pensamento negativo que a gente tem, cada palavra agressiva, repercute e retumba num mar, num oceano de vibrações inferiores de vários seres que também estão vibrando na mesma faixa de forma equivocada. O universo agora também se dá. Quando pensamos de forma positiva, quando elegemos o amor, a caridade, todas essas virtudes orientadas por Jesus, todo o universo também recebe a repercussão daquelas vibrações. E automaticamente nós vamos entrando em sintonia com todos os seres de todos os pontos do universo, que também estão pensando de forma igual. Se pensarmos no amor, nós estaremos em contato com Deus. Se pensarmos no ódio, estaremos em contato com todos os seres que odeiam em toda a parte do universo, já que o universo é uma unidade. O fluido cósmico, a matéria elementar que vem de Deus está presente em tudo, numa interligação permanente e constante. Não estamos isolados. Engana-se quem pensa que pode fazer algo que não vai repercutir no universo inteiro. Isso não existe. É por isso mesmo que, tendo a lei de causa e efeito, todas as repercussões, boas ou más, das nossas ações, dos nossos pensamentos, retornam para nós. Porque, assim como o fluido atende à lei da afinidade, ele atende também à lei do retorno. E nós somos livres, completamente livres, para fazermos o que bem quisermos. Se não fosse assim, ninguém poderia ser considerado culpado por um erro cometido. E também ninguém poderia receber prêmio algum, nenhum tipo de merecimento, pelas coisas boas que faz. Juntando tudo isso, nós somos convidados a conhecermos a nossa vida e a ocuparmos o nosso tempo de forma mais nobre. No meio espírita, nós somos convidados a nos unirmos para trabalharmos pelas causas onde as necessidades se apresentam de todas as ordens. Tem pessoas que têm a necessidade do alimento, tem outras que têm necessidade de saírem da ignorância. Existe um mundo de necessitados esperando pela boa vontade daqueles que já temos um grau de entendimento da vida que nos permite não sermos mais agentes das trevas, e sim, que passemos a ser trabalhadores da luz. E é assim que Jesus está nos percebendo na atual conjuntura da Terra, convidando especialmente os espíritas para fazermos essa diferença, de termos a coragem sim, porque precisamos sair da covardia moral em que nos estabelecemos, para rompermos os elos com os preconceitos sociais, com todos esses modismos que nos prendem de maneira lamentável à inércia, ao estacionamento emocional e moral, para rompermos assim essas crisálidas, essas prisões, e realmente nos unirmos para sermos de fato úteis às pessoas, produzindo coisas que realmente vão produzir felicidade, bem-estar, alegria nos outros. E é lógico, em contrapartida, essas energias não serão devolvidas por uma questão de justiça universal. Então, ser úteis a nós e aos outros ainda é a grandiosa, a imperiosa recomendação. Mas às vezes a gente fica aguardando o tempo passar, e o tempo passa, como uma senhora que esperava desde a infância, que ela tinha iniciado a sua vida com alguém que estudou o Espiritismo na evangelização infanto-juvenil, e ela sempre tinha programas, tinha boa intenção de fazer alguma coisa de bom, ela sabia que era necessário ocupar bem o seu tempo na encarnação, e assim, mas ela sempre ia adiando, não, quando eu me formar, eu vou fazer alguma coisa. Aí formava, não, eu vou juntar um pouco de dinheiro, vou formar um patrimônio primeiro, constituir família, depois eu vou começar a fazer alguma coisa. Não, deixa quando eu me aposentar. Aí, quando ela aposentou, ela ia começar a trabalhar, aí morreu, não deu tempo. E saiu totalmente consciente do que deveria fazer e de mãos vazias, porque não fez absolutamente nada. A angústia de quem tem consciência e não produz é muito maior do que o ignorante, que não fez porque não sabia, porque era ignorante.
Daí Jesus tem alertado: a quem muito é dado, muito será cobrado. E não é à toa que as mensagens espíritas são muito diretas e objetivas para que nós ajamos conforme o nosso grau de conscientização. Nós temos um nível de sensibilidade, de conhecimento da vida que nenhuma religião tem, o que nos obriga a termos um dever de compromisso com a vida muito maior do que qualquer outra pessoa, de qualquer outra filosofia, de qualquer outra religião. E assim, lá no site do Fraternidade, tem uma história que fala de um homem que estava sendo muito criticado, um homem muito rico, um fazendeiro, e ele recebia críticas das pessoas que observavam que ele era uma pessoa muito rica, mas não ajudava ninguém. Era um verdadeiro, como se diz na gíria, mão de vaca. Coitada da vaca, né? Mas eu vou tratar de resgatar isso agora nessa história. E ele ficou muito chateado, porque ele tinha um plano com ele. Ele queria fazer assim: vou ficar rico, vou usufruir de tudo, não vou dar nada para ninguém, mas eu vou doar tudo para a igreja. Então, quando eu morrer, a igreja vai ficar com o meu patrimônio. E ele, revoltado com as críticas, foi se desabafar com o sacerdote, com o padre, muito de bom senso da sua paróquia. E falou para ele: ó padre, eu estou sendo criticado porque eu sou muito rico, eu não dou nada para ninguém, mas eu tenho aqui um compromisso, quando eu morrer vai ficar tudo para a igreja, isso não é o bastante. O padre disse: ó meu filho, isso é muito bom, a sua intenção é maravilhosa, mas deixa eu te contar uma historinha aqui, é uma pequena fábula. E o padre disse: olha, um dia o porco ficou muito chateado, muito revoltado, e foi desabafar justamente com a vaca, e com uma dose de ciúme enorme, e disse para a vaca: olha só, eu sou aproveitado, tudo do meu corpo é utilizado pelas pessoas, a feijoada completa não sai se não for do meu corpo, até os meus pelinhos são usados para fazer pincel, os meus ossos são aproveitados para fazer ração, botões e outras coisas. E por que eu sou tão desprezado? Já você, vaca, não. Todo mundo elogia a vaca, todo mundo aprecia a vaca. E a vaca disse para o porco assim: ô meu irmãozinho, eu acho que a diferença eu já sei o que é. Você realmente é útil, tudo seu é aproveitado pelas pessoas, mas eu acho que as pessoas não reconhecem isso porque você só serve depois de morto. E eu não, eu sirvo ainda com vida, o leite que eu ofereço. Todo mundo se serve dele. Então todo mundo é feliz comigo, porque eu não preciso morrer para ajudar, eu estou ajudando enquanto estou viva. Compreendeu, meu filho? Disse o padre ao fazendeiro. Ah, padre, agora eu entendi. E assim somos nós. Vamos fazer alguma coisa enquanto estamos vivos. Depois poderá ser tarde demais. E a vigilância é isso: estudo da vida e trabalho em favor do próximo. É infalível. Muito obrigado a todos pela respeito.